Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Passando um jeito melhor para ele ficar aqui. Graças a Deus, irmãos, nós estamos mais uma vez para estudar a palavra de Deus, né? Terças-feiras, nesta nova conjuntura, as nossas terças-feiras é a nossa escola bíblica. E é um privilégio poder estar na escola bíblica. Toda semana, na terça-feira, nós estamos na escola bíblica, né? É pena que os irmãos parecem que não gostam muito de escola bíblica, mesmo, mas graças a Deus os irmãos que gostam da escola bíblica estão aqui para estudar a palavra de Deus, e é muito maravilhoso nós pararmos para aprendermos. Nesta noite, nós vamos estudar sobre a teologia de Bildade. Deixa eu colocar aqui para nós lermos juntos. Vamos lá, irmãos. 1, 2, 3. A teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. O que os irmãos acham? Se há sofrimento, há pecado oculto? Em outras palavras, será que todo sofrimento, ou perguntando de uma outra maneira, será que todo sofrimento tem uma razão para este sofrimento? E essa razão é porque a pessoa está cometendo pecados, um pecado oculto, escondido? Será que é isso? Será que a vida de Jó, o processo todo que Jó passou, será que a razão era que estava em pecado? Bem, nós que lemos todo o livro de Jó, nós sabemos de toda a história de Jó e a razão pela qual ele entrou nesse processo de provação, de teste, de sofrimento. O texto, ou seja, o livro revela para nós. Os 3 amigos de Jó, né, eles não tiveram essa oportunidade, esse privilégio que nós temos de ver a razão, o que foi que levou Jó a passar por aquilo, né? Mas, e eles então fizeram os seus conceitos, tiraram os seus pensamentos, e todos eles tentando defender Deus, né? Acusando Jó, tentando defender Deus. É o que nós vamos ver. Né? Nós temos como objetivo geral nesta lição, já lemos aí vamos entrar, né? Já lemos aí, fizemos a introdução. Objetivo geral, o nosso objetivo geral é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de pecado oculto, como pensava Bildade. Nem sempre é consequência de pecado oculto. Eu queria apenas fazer uma colocação aqui junto com os irmãos. Todo sofrimento, toda situação má que o homem passa na terra é por causa do pecado. Tudo é por causa do pecado, né? A gente precisa muito entender o que é que essa lição está mostrando, porque a gente vai incorrer, talvez assim, então de onde que vem o mal? Então de onde que vem o sofrimento, né? De onde vem esse sofrimento? Será que o sofrimento vem porque Deus manda para a gente? Será que é porque o diabo manda para a gente? O que foi que legitimou essa questão do sofrimento na vida humana? Sem dúvida, o pecado, né? Mas não necessariamente o sofrimento seja 100% todas as vezes por causa do pecado. É bom nós entendermos uma coisa. Tem um hino da harpa cristã, eu me esqueço ele agora, que fala sobre, que mostra a gente direitinho, falando sobre que o pecado, né? O pecado. Muitas vezes nós falamos sobre os pecados, mas é o pecado. O que é o pecado? O pecado, assim, o pecado no sentido singular, está se referindo à queda do homem, o pecado que nós adquirimos em Adão. Esse pecado que nós adquirimos em Adão, ele é chamado de o pecado. Esse pecado foi levado sobre a cruz do Calvário através de Jesus Cristo e foi punido. Esse pecado foi punido. Nós somos livres desse pecado. Essa semente daninha, essa semente pecaminosa que o homem adquiriu com a queda de Adão, essa semente foi aniquilada na cruz do Calvário. Nós adoramos ao Senhor, que a cédula que a gente devia,
o Senhor Jesus quitou ela pregando na cruz do Calvário. Porém, meus amados irmãos, é bom nós notarmos e analisarmos que quando nós estaremos tratando na questão aqui de o pecado oculto, é quando uma pessoa comete deslizes, comete um erro e fica escondendo aquilo. Vou citar um exemplo, o caso de Davi. O caso de Davi. O caso de Davi é um exemplo. Ele cometeu um pecado, cometeu um deslize e ficou escondendo aquilo, né? Esse sim é que Bildade acusa a necessidade de receber o castigo. Sabem que Davi recebeu o castigo por esse pecado oculto, que não é o caso de Jó. O que não é o caso de Jó. Nós conhecemos a vida de Jó, revelada através da Bíblia Sagrada, do seu próprio livro Jó, que ele não pecou para que aquele sofrimento viesse nele. Ele não pecou de forma assim, cometeu um pecado, o pecado que ele tinha era o pecado da semente, né? Da semente pecaminosa. Então, ele não tinha um pecado oculto. E Bildade acusava ele desse pecado. Objetivos específicos nós temos 3, que é em cada um dos nossos pontos. Primeiro, destacar o argumento de Bildade, que contrastava o pecado com o caráter santo de Deus. Quem leu a lição em casa sabe, pelo menos, raciocinar a respeito desse aspecto. Você há de concordar com Bildade que ele está certo. Olha, o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo de Deus. Verdade. O caráter santo de Deus não suporta o pecado. Ele se encontra mesmo. Não dá certo. Número 2, explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade, o quê? Religiosa ou tradicional, não é mesmo? Depois nós temos aqui esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Interessante isso, né? Como é que ele argumentava a argumentação que contrapunha a pequenez humana e a grandeza de Deus. Ou seja, a pequenez humana não pode se comparar ou nem tentar se defender diante de quê? Defender de quê? Deus é maior, Deus é grande, Deus é supremo, é superior em tudo, em poder, em santidade, então em pureza, em magnitude. Ele é sublime, ele é excelso, excelente, e você pode encontrar mais adjetivos. O fato é que esclarecer o argumento, Bildade também aqui estava correto. Aonde que é que Bildade errou, irmão? Eu acredito que ele preconceituou, né? Sua teologia era muito preconceituosa, e é o que nós vamos ver, então, aqui no decorrer da nossa lição. Irmão Giovanni, ele trabalha com esse negócio aqui, e fica uma coisa assim, bem boa para a gente lecionar, né? Então, os irmãos vão acompanhando na lição a ele, mas eu vou seguir aqui. O ponto central vamos ler junto, 1, 2, 3. Quando há sofrimento, não se quer dizer que há pecado oculto. Isso é uma afirmação. Isso é uma afirmação. Quando há sofrimento, não se quer dizer ou não quer dizer-se que há pecado oculto. Nem sempre, viu, irmãos? Nem sempre. Isso aqui não é uma apologia também ao sujeito pecar, não, viu, irmãos? Isso aqui não é uma apologia ao sujeito pecar, não. Porque realmente pecado oculto traz sofrimento, sim. Não é o caso de Jó. Os irmãos entendam bem. Não é o caso de Jó. Mas pecado oculto traz problema. Muito problema, não é? Mas esse não é o caso de Jó. Nós estamos estudando e focados na vida de Jó. Amém? A nossa introdução diz assim: nesta aula, nós estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de quem? De Jó.
O nome dele é Bildade. Ele tem 3 falas. Ele tem 3 falas. Ele defende por 3 vezes, né? Vocês vimos aí na nossa leitura diária, na nossa leitura em classe, que ele toma a palavra 3 vezes para argumentar. Em todas elas ele defende a grandeza de Deus. Né? Em todas elas ele defende. Essa teologia apresenta o quê? O caráter justo e reto de Deus em contraposição ao eu gostei dessa expressão aqui, suposto, viu? Ao suposto pecado oculto de Jó. Você parou para imaginar Jó assentado, doente, todo leproso, coçando com caco de telha, né? Todo doente, e uma pessoa na cabeça dele, você está com pecado oculto, rapaz. Confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado. Você não vai sarar enquanto você não confessar o pecado. Aquele que Jó, ele vasculhava a mente, ele entrava dentro de si, ele buscava, tentava entender o que é que Bildades, meus amigos, estão falando, o que está acontecendo. E ele não via esse pecado que era acusado. Então, de onde vinha tanto mal? De onde vinha tanto sofrimento, tanta angústia, tanto problema? Os irmãos sabem a história de Jó. Ele perde tudo. E sendo acusado. Mas a gente vai ver que Deus tinha um propósito no sofrimento de Jó. E esse propósito estava sendo exposto na eternidade, no mundo espiritual. Irmãos, eu costumo dizer que o mundo espiritual, esse é um pensamento meu, né? Baseado em alguns fatores, no mínimo, 3 vezes maior do que o mundo que nós conhecemos como mundo real. O mundo espiritual, eu vou repetir, ele é no mínimo 3 vezes maior do que aquilo que nós conhecemos como mundo real, que é o nosso mundo, né? O cosmos, a nossa vida física. O mundo e o reino espiritual é muito maior. E o que estava acontecendo com Jó era algo que estava sendo exposto na eternidade, como disse o pastor Gesiel Gomes, nas ruas da eternidade, estava sendo Jó exposto, e uma batalha tão grande. E Jó sofria, mas a gente vai ver que a confiança de Jó estava também no eterno ou na eternidade. Amém? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Vamos lá, ainda na introdução, estudaremos também, vamos ler junto, 1, 2, 3, estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preconceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. Isso aqui, irmãos, achei interessante esse grifo em vermelho. Primeiro, moralidade rígida. Segundo, fundamentação dos conceitos em preceitos religiosos. Nós poderíamos parafrasear dessa forma. Né? Essa fundamentação dos nossos conceitos com respeito a tudo, até mesmo a vida espiritual, nos preceitos religiosos é perigoso. Isso é muito perigoso. Perigosíssimo. Porque religião, se você precisar a palavra religião, ela vai... quer ver? A palavra... Quem sabe me dizer o que significa religião? Religião, religar-se. Que é do latim, né? Religar, ou ligar-se novamente. Agora, essa palavra religião, ela é muito geral, porque a religião, ela pode ser em vários conceitos. Ela pode ser num conceito hinduísta, ela pode ser num conceito budista, ok? Ela pode ser num conceito... Vamos, me ajudem aí, islâmico, é uma religião, né? Conceito islâmico, e por aí vai.
tantos conceitos religiosos, né, que podem ser fundamentados. Então, Bildade, ele defendia um conceito religioso na moralidade rígida, ou seja, Deus é Deus, santo, 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 e ele não tolera nenhum pecado. Se pecar contra ele, ele vai fazer isso que está fazendo com você, Jó. Abre o seu coração, fala a verdade, Jó, porque só tem um jeito. Você está assim, Deus, em outras palavras, ele acusou Deus. Nas palavras de Bildade, a gente vai ver que ele acusa Deus. Defendendo Deus, ele acusa. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Tentando defender a hombridade, a santidade, a grandeza e o poder, a magnitude de Deus que ele estava defendendo, ele estava acusando Deus de não ser misericordioso, piedoso, de não compreender a criatura que ele criou, a fraqueza humana, o sofrimento, é porque você pecou. Você pecou. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não estou sofrendo como você porque eu não tenho pecado. Observa bem, a teologia de Bildade, como é que ele se contradiz em representar ao nosso Deus, ao seu próprio Criador. Então, toda a nossa religiosidade não pode ser baseada em uma moralidade rígida, meus irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Ora, se a Bíblia diz que o cair é do homem, a moralidade rígida cai por terra. Cai por terra. Por que cai por terra? Porque se a moralidade rígida é real, então não tem espaço para nenhum de nós seres humanos na terra. Porque, deixa eu perguntar, quem aqui não tem pecado? Quem é que não falha? Quem é que não erra? Quem é que não comete um deslize? Quem aqui, fundamentada em meros preceitos? E aqui os judeus fracassaram também. Aqui os judeus fracassaram. Né? Por que fracassaram? Porque eles também achavam que eu obedecendo os preceitos de uma religião, eu estou salvo. E não é assim. Não é assim. Você não tem que obedecer preceitos. Você não tem que obedecer preceitos. Você tem que ter um conceito, ou seja, a presença de Deus no seu interior, que te faz agir de forma voluntária, sem precisar de você dizer, de alguém dizer, você tem que fazer isso, como se fosse uma obrigação. Não, não é obrigação. Bildade tinha esses pensamentos. Ele não se guiava pelos princípios o quê? Espirituais. Os princípios espirituais. Paulo fala sobre isso. Essa lição é muito importante, irmãos. O apóstolo São Paulo, se eu não me engano, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre, eu não vos pude falar como a espirituais. E ele, em outra carta, ele diz, os espirituais entendem as coisas que são espirituais. Bildade não entendia. Vamos adiante? Ainda estamos na introdução. Segundo Bildade, vamos ler junto? 1, 2, 3. Segundo Bildade, e que devido à sua onipotência grande, aí ó, está muito longe do mortal. Né? Davi tinha um outro conceito. É interessante. Davi concordava com essa onipotência e com essa grandeza. Mas Davi dizia o seguinte, que é o homem mortal, finito, pequenino, ninguém, para que o Senhor se lembre dele. Olha que coisa linda. O conceito de Davi, concernente a essa grandeza de Deus, é que ele era um Deus tremendo, mas que velava pelos seus pequeninos, pelas suas ovelhas, né? Por aqueles a quem ele havia chamado. Segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Esse é o deísmo, né? Vamos ver daqui a pouquinho. Bom, vamos para o nosso primeiro ponto. Se os irmãos tiverem alguma pergunta aí na nossa introdução, se não tem, vamos aqui. Vamos ler junto, 1, 2, 3. O pecado
em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Você imagina? Você acha que Deus pode, ou Deus encara o pecado? Você acha que Deus, esse encarar, eu pergunto, minha colocação é, você acha que Deus aceita conviver com esse pecado? O que você acha? Ele aceita conviver, compartilhar, andar, estar junto. Por que não? Por que não? Então, Bildade está certo. Ele é santo. Ele é corretíssimo. Ele é certo. Deus é certo, é reto, é justo. Como é que ele vai suportar esse homem atravessado, né, em pecado? Como é que ele vai aceitar? Me explica isso. Eu quero entender esse negócio. Porque, na verdade, eu e você temos presença de Deus na vida, sim ou não? Sim ou não? Somos ou não somos pecadores? Como é que esse Deus tão grande, tão tremendo, pode falar com a irmã Nelly, pode falar com o nosso presbítero Vandeci, pode falar com o evangelista? Como? E olha que tem hora que... Lembra do apóstolo São Paulo? Lembra de Paulo? O que Paulo fala assim? O bem... Parece que Paulo orando numa confusão, aquele problemão na cabeça de Paulo, e ele não entendendo, eu quero fazer o bem, eu não consigo, estou lutando para fazer o bem, daí porque eu estou fazendo o mal. Isso é uma vida de quê? De pessoas que estão tentando melhorar, mas tem em si aquela semente que leva para o lado mal. Como que Deus vê isso? Como é que Deus trabalha isso? Como é que nós conseguimos chegar na face de Deus, irmão Vandeci? Os irmãos... A irmã, ele acha que ele não tem nada a ver com o pecado, mas ele tem a ver com o pecador, não é isso? A senhora quis dizer? Tem a ver com o pecador. Então, Gustavo, por favor, me explica me explica a diferença entre pecado e pecador. Me explica a diferença entre pecado e pecador. Qual é a diferença, irmã Valquíria? Vocês estão muito lá atrás, se você estivesse bem aqui na frente, para a gente fazer uma sala de aula mesmo, né? Qual é a diferença entre pecado e pecador? Porque olhando para um lado, eu não vejo Bildade falar nada errado. Eu não vejo ele falar nada errado. Bildade, ele está corretíssimo. E olha, devia ser um crentaço, viu? Bildade aqui devia ser daqueles crentes assim que eu te falar com você, viu? Uma crente, né? Não é, Jonathan? Bildade, porque ele estava defendendo Deus ali. Deus é santo, Deus é justo. Você que não presta, você que você pecou, você fez coisa errada. Meu Deus, o que é? Qual a diferença então, gente? Pecado e pecador. Qual é a diferença? Qual a diferença? Pecado é o ato praticado através do pecador. Então não tem diferença nenhuma, né? Então não tem diferença nenhuma. O fato é que Bildade se esqueceu de que esse Deus santo, poderoso, grandíssimo, esse Deus excelso, esse Deus que está na extrema altura, ele é Deus de misericórdia, é Deus de perdão, é Deus que olha para o nosso coração arrependido, que odeia o pecado, mas ele ama o pecador, conforme disse a nossa irmã Nelly. Ele ama o pecador arrependido. Pecador que, como disse Paulo, meu Deus, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu sempre estou fazendo. Deus é Deus de segundas oportunidades. Deus é Deus de perdão. Deus é Deus de misericórdia, apesar dele ser grande. Essa é a diferença da religião ou da religiosidade. Essa é a diferença entre todas as religiões do mundo e o cristianismo. O cristianismo é isso. É um Deus que se manifestou compassivo com a natureza humana. Esse era o lado que Bildade não via em Deus, né? Então, para Bildade, Deus não era injusto. Está certo.
Então, Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido por causa de um pecado oculto na cabeça de Bildade. Ok? Vamos lá então. Ainda Deus é justo e reto. Vamos ler aqui, 1, 2, 3. Número 1. Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eles eram maus. Olha, os seus filhos foram mortos porque eles eram maus. A gente vai ver isso lá em Jó, capítulo número 8, verso 4. Número 2. Para Bildade, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Também Jó, capítulo 8, verso 5. Então, duas coisas interessantíssimas que nós vemos aqui. A primeira, ele justifica Deus. Está vendo como é que ele justifica Deus aqui? Bildade justifica Deus. Olha, foram mortos na verdade, mas a culpa era deles mesmo. Eles morreram porque a culpa era deles mesmo. Olha, assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. E como de fato os filhos de Jó faziam algumas coisas que não deveria mesmo, né? Fazia. E Jó sempre orava a Deus, intercedia, sacrificava por eles. Se os meus filhos estão fazendo alguma coisa errada, né? Os irmãos conhecem a história. E em segundo lugar, para Bildade, Jó poderia desfrutar novamente. Aqui parece que Bildade mostra a complacência de Deus com o pecador, não com o pecado, mas com o pecador. Parece que Bildade mostra que Deus é um Deus que perdoa, né? Ele é um Deus que perdoa. Se você se arrepender, Jó, né? Existe uma chance. Você pode desfrutar novamente da presença de Deus. É interessante quando você lê isso aqui, para Bildade, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Deixa eu perguntar para os irmãos. Vocês acham que Deus estava presente na vida de Jó na hora do seu sofrimento? Com certeza, gostei da certeza. Claro que estava. Mas então por que Jó sofria? Se Deus estava com ele. É interessante, né? Geralmente a gente pensa assim, não, Deus está comigo, eu estou. Como é que é, irmã Nelly? O próprio Deus testando a fidelidade dele. Irmãos, nem sempre a luta na sua vida é porque você está fora da presença de Deus, não. Nem sempre a luta na sua vida, ou melhor dizendo, deixa eu dizer diferente, nem sempre quando nós estamos na presença de Deus, temos mar de rosa. Luta vem na nossa vida. Aí você para, meu Deus, o que eu fiz de errado? Talvez você não tenha feito nada errado. Quem sabe Deus está te usando para provar no mundo espiritual que você realmente é servo de Deus. Que é o que aconteceu com quem? Com Jó. Jó, tem visto lá o meu servo Jó? Deus foi tão maravilhosamente categórico ali, que ele diz, tem visto lá o meu servo Jó? E Deus deu testemunho de Jó, sim ou não? Geralmente, quando a gente pensa assim, não, eu sou espiritual, estou cheio de Deus, vivendo uma vida de oração, de consagração, na presença do meu Pai, não tem luta, não tem problema, não tem dificuldade, olha, estou tranquilo. E tem gente que fala assim, mas Senhor, estou orando, e o Senhor me permite isso. E tem muita gente que desanima, e fracassa e para. Mas às vezes, irmãos, aleluias, mesmo na sua luta, na sua dificuldade, a presença de Deus está na sua vida. Viu? Deus está. Mesmo que você às vezes não esteja sentindo isso. Você acha que Jó estava sentindo a presença de Deus ali? Você acha que Jó estava, estou cheio de Deus. Jó estava cheio de Deus, estou cheio de Deus. Você acha que, não, Jó, onde está Deus? Cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Há momentos na nossa vida assim, irmãos. Há momentos na nossa vida assim. Cadê o Senhor, Deus? Onde estás? Irmãos, às vezes Deus está bem pertinho, aleluias.
bem juntinho de nós. Estamos vivendo uma vida de lutas. O importante na minha vida e na sua vida não é tanto sentimento. Olha aqui para mim. O importante na minha e na sua vida não é tanto sentimento. O importante na nossa vida é você estar certo, com a consciência tranquila de que você está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus e de que não está nada errado na sua vida. Era o caso de Jó. Ele vasculhava a sua mente. Não fiz nada de errado. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Amém? Então vamos para frente. Olha, mas no número 2, aqui no segundo item, né, do primeiro ponto, uma compreensão limitada da natureza de Deus. A teologia de Bildade destaca, olha aí, aquilo que eu disse, destaca uma meritocracia humana. Eu mereço, não é mesmo? No processo de justificação diante de Deus, e aí ele anula a graça. Ele anula a graça, que só pode vir da onde? Da parte de Deus. Quando você acha que observando os dogmas, processo religioso, observando os mandamentos, quando você acha que você pode se justificar, conforme os fariseus, conforme os saduceus, conforme os judeus, baseado nas 630, né, 614, né? 613 itens da lei, se você se baseia nos 613 itens da lei e diz, eu estou salvo, você não está. Por quê? Porque você vai anular a graça e vai querer entrar no céu porque você merece o céu. Sua meritocracia, né? Não. A gente só é salvo, a gente só tem direito de entrar na presença do Senhor por causa da graça. Aleluias. É a graça, é essa graça que nos capacita a estarmos na presença de Deus. A graça estava presente, a graça que é uma graça manifesta. Escuta o que eu vou lhe dizer. A graça, que é uma graça manifestada no Novo Testamento, já existia na vida de Jó. Já existia na sua totalidade na vida de Jó. Porque o que aquele homem passou e não abriu a boca para falar mal de Deus, é só pela graça. Porque ele não tinha condição nenhuma de vencer, mas ele venceu, porque o Deus da graça estava com ele nesse sofrimento. Deus que a luta, entra na luta. Deus que permite a fornalha, entra na fornalha. Deus que permite a cova, entra na cova dos leões. Deus que permite a morte, ele vai lá dentro da morte e ressuscita. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Bildade pensa que o sofrimento de Jó seja o quê? Consequência de um pecado oculto. Para Bildade, Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Interessante, né? Vamos ler junto aquela partezinha lá. Aquilo lá o quê? Vermelho ou rosa? Sei lá o que é aquilo. Salmão? Sei lá. Vamos lá então, 1, 2, 3. Uau. Essa era a pregação de Bildade para Jó. E você sabe que tem tanta gente pregando isso hoje, irmão? Tanta gente pregando isso por aí hoje. Você tem que ser bom, viu? Você tem que ser bom. Para a Bildade, Jó deve demonstrar que ele merece o favor de Deus. Arrepende, Jó, do seu pecado. Arrepende do seu pecado. Você está assim porque você é um imundo, você é um pecador. Essa situação física sua, olha, isso é pensamento meu que veio agora na minha mente. Essa situação de imundícia física sua representa a imundícia espiritual que você está vivendo. Arrepende, se arrepende. Mas Jó parava, olhava, mas vou arrepender de quê?
Eu vou me arrepender de quê? Eu vou me arrepender de quê? O que eu fiz, Deus? Eu acho que Jó ficava em parafuso. Quem sabe na hora que Bildade saía, outros amigos saía da presença dele, ele, Senhor, meu Deus, me revela o que eu fiz, porque eu quero me arrepender. O texto não diz, mas quem sabe ele, meu Deus, fala comigo, fala comigo. Você nunca orou dessa forma, não? Senhor, fala comigo, o que está acontecendo? Fala comigo, fala comigo. Eu acredito que Jó pensava assim. Irmãos, ninguém é bom para merecer nada de Deus, não. Não, ninguém é bom para merecer nada de Deus, não. Você só recebe alguma coisa de Deus porque Ele é que é bom. Aleluia. É Ele que é bom. Jó sabia que era... O tanto é que Jó acreditava em Deus, na bondade de Deus, que ele disse assim, nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu retorno para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Não é mesmo? Vamos para... No terceiro item, nós temos aí, o quê? A imperfeição humana. Vira para o seu irmão e diga, você é imperfeito, mas eu também sou. Irmãos, imperfeição humana. Eu estava escrevendo um artigo agora há pouco tempo, há poucos dias atrás, agora eu estava escrevendo um artigo sobre casamento, aí eu disse o seguinte, 2 seres imperfeitos. Olha o que eu escrevi. 2 seres imperfeitos, formando uma sociedade, vai sair uma sociedade imperfeita. Sim ou não? Se 2 seres imperfeitos vai formar uma sociedade, vai sair perfeição nessa sociedade? Não, vai sair imperfeição nessa sociedade. Só que, aleluia, quem disse que é perfeição humana é que vai fazer a gente ir para o céu. É que vai fazer a gente ter uma vida na presença harmônica, uma vida feliz na terra. Geralmente a gente usa a expressão ir para o céu. Mas você sabe que Deus não criou o homem a princípio para subir para o céu? Deus criou para ficar na terra, no Éden. O homem só arranjou, Deus deu um escape para o homem, para ir ao céu, porque o homem pecou. Mas, a princípio, Deus queria que ele tomasse conta do Éden, da terra, do jardim do Éden. E a presença de Deus estava no jardim. Estava no jardim, mas esse homem, ele pecou, adquiriu a imperfeição. Agora só, irmãos, eu me recordo quando o Senhor Deus chama Abraão, e disse, Abraão, seja o quê? Ser perfeito. Essa perfeição que nós precisamos ser é uma perfeição posicional. Nós precisamos estar posicionados em Cristo. Aí sim, nós atingiremos a perfeição espiritual emanada do Criador. Por quê? Porque Ele vive em nós. Como disse Paulo, a vida que eu vivo agora, eu vivo-a na fé pelo Filho de Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Mas o homem humano é imperfeito. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta. Lê para mim a pergunta de Jó. Como? Como é que o homem pode se justificar diante de Deus? Como? Se Deus é a própria justiça. Ele é o juiz, Ele é a justiça e Ele é o justo. E o justificador. Ele é o juiz, Ele é o justo, Ele é a justiça e Ele que justifica. Então, como que o homem pode se justificar diante de Deus, irmãos? Não tem. Mesmo se você confessar todos os seus pecados, isso não te justifica. Interessante isso, né? Isso não te justifica. O que justifica você é o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Aleluia. É o sangue de Jesus que purifica-nos de toda a nossa vã maneira de viver. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Isso é interessante, irmãos. Interessante. Jó capítulo 9, verso 30 e o 31. Né? Verso 30 e o 31. Vamos para frente aqui, irmãos, porque o tempo corre. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma. É verdade que onde há sofrimento, há pecado?
Sim ou não? A Rebeca disse que não ali. Ó. Sim ou não? É verdade que onde há sofrimento, há pecado? No nosso contexto da vida de Jó, é não. Né? Seus amigos responderiam sim. Jó, Jó, né, retumbantemente diria não, não. Ou seja, no contexto da vida de Jó, entendam, ok? Entendam. Porque, na verdade, sofrimento na terra, a base é o pecado, de regra geral. Mas no contexto que nós estamos estudando, porque estamos aqui dissecando a vida de Jó, não, não, não e não. Jó não tinha um pecado, aquele pecado, né, digamos assim, capital, que ele cometeu, por isso o pecado veio, por isso o sofrimento veio. Não, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Olha bem para mim aqui. Deixa eu te revelar um segredo aqui. Olha para mim aqui. Jó foi para aquele problema porque ele era um homem santo na presença de Deus. Vou repetir. Jó enfrentou aquela situação toda, não era por causa de pecado, é porque ele vivia na presença de Deus. Tem visto lá o meu servo Jó? Homem temente a Deus, que se desvia do mal. Tem visto lá? Você viu lá? É o meu servo. E essa atitude de Jó, de viver na presença de Deus, levou ele para esse negócio aí. Que paradoxo, né? Que paradoxo. Paradoxo. Eu não quero, irmãos, dizer... Jó foi citado por Deus tempos depois. Jó foi citado. Se a gente pudesse ir no céu, a gente iria ver quem é Jó lá. Né? Isso é coisa minha, tá, irmão? Isso é coisa minha. Porque você acha que Deus permitiu isso na vida de Jó. E aí eu vou repetir as palavras de Satanás. Debalde? Não. Deus, quando permite uma coisa na sua vida, alguma coisa Ele está para fazer na eternidade. Amém? Dá para você entender isso? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é quem crê. É por fé, não por vista. Né? Não é imediatismo. É aqueles que acreditam e a eternidade dará resposta para todas essas coisas. O que eu faço agora, tu não entendes, mas entenderás depois. Vamos para frente? Nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral, ou nem sempre o sofrimento é resultado de um pecado pessoal. No caso de Jó, era esse aí a situação. Não era nenhum pecado. A síntese, vamos ler junto? 1, 2, 3? Ou ser humano imperfeito, né? Adquirimos essa imperfeição por causa do pecado. Número 2, ponto 2. Eu estou correndo, o relógio está me apertando. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. O que é moralismo por tradição? Vamos ver. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser correta. E aqui entra conceitos religiosos, né? Tradicionais, até culturais, sabia? Até culturais. Por exemplo, tem muitas coisas que do outro lado da terra se faz ou não se faz por achar que seja questão moral, ou questão de pecado ou não pecado. Né? Do outro lado do planeta, alguém já vive de forma diferente, mas no seu contexto cultural, aquilo ali às vezes é uma tradição e tem que ser observado. Se não for observado, vai dar problema, a situação vai vir em cima e Deus vai castigar. Quanta gente, irmãos, por exemplo, os astecas, o tempo é muito curto. Se a gente pudesse estudar um pouquinho a respeito das culturas, os maias, os incas, os astecas, que acreditavam que se oferecesse sangue, o sol se abria. Né? E às vezes vinha um eclipse, quando via uma questão de um eclipse ou algum problema na natureza, eles já logo são os deuses que estão exigindo os sacrifícios e isso. E quantas pessoas morriam? Religião, tradição. Né? Então, esse moralismo por tradição
Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Cuidado com essa questão. Bildade defende um moralismo fundamentado na tradição. Tradição. Irmãos, nós não seguimos tradição, nós seguimos a palavra de Deus. Mas existe igreja que segue tradição. Eles colocam a tradição em pé de igualdade com a Bíblia. Ok? Isso é um outro assunto. O tempo não permite entrarmos nesses detalhes. Mas vamos lá. Subversão da ordem moral. Primeiro, a quebra da tradição, né? Ou do moralismo. Depois, ele também acredita que Jó havia subvertido a ordem moral. Ele está acusando Jó. Tentando defender a Deus, está acusando Jó. Para a Bildade, o universo é controlado por leis morais, o quê? Inflexíveis. E ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências. Jó, alguma coisa você fez de errado. Alguma coisa você fez que quebrou a lei. Alguma coisa você fez que quebrou a lei natural. Você fez, não devia ter feito isso, Jó. Tenta lembrar. E Jó, coitado, só acusado, né, e acuado. Ao não reconhecer isso, lê para mim, Jó. Uau! Isso é muito sério, irmãos. Esses conceitos, eu não sei nem se eu devia dizer isso, mas esses conceitos ou esses preconceitos é mais dado às pessoas que vivem no fanatismo religioso. Sem dúvida. Bildade está demonstrando aqui um fanatismo, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, inteligência, digamos assim, espiritual. Era um homem que defendia, mas não tinha muito conhecimento espiritual, porque era levado por tradições, por ordem moral, por moralismo tradicional e coisas dessa natureza. O que nós precisamos tomar cuidado. Irmãos, sofrimento vem no ser humano que está sobre essa terra. E repito, o foco principal dessa lição é nem sempre sofrimento vem por causa de pecado oculto. Viu? Tem gente que até se suicida. Viu? É tanta acusação que vem sobre a mente da pessoa. Cuidado, meu irmão. O nosso Deus é Deus de perdão. Aleluias. Se você for a Ele, Ele vai te perdoar. Não interessa o que você fez. Não interessa o que você fez. Se você for a Ele, Ele vai te perdoar. Tem muita gente que dá um tiro no ouvido. Tem muita gente que perde a vida. Porque I don't know. Porque, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, meus irmãos. Outros dizem assim, eu pequei contra o Espírito Santo e agora não tem perdão para mim. Só no fato de você pensar, eu pequei contra o Espírito Santo, não tem perdão para mim, e você está apavorado, significa que tem perdão para você, porque você está preocupado. Aleluia. Essa questão de ter perdão é quando você não busca mais o perdão, você não acredita mais na cruz de Cristo, não acredita mais que Deus pode fazer, mas enquanto você estiver pensando, Deus pode me redimir, Ele vai te redimir se você continuar acreditando nele. Vamos para frente, irmãos? Eu senti de falar isso, talvez alguém precisava ouvir isso. Oh, aleluias. Olha, no terceiro item do segundo ponto, Jó estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral. Sabe por quê? Ele estava contemplando a cruz. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos ler aqui? Lê bem forte para mim, 1, 2, 3. Para ele, não tinha razão. Aparente, não tinha razão. Presta atenção nessa palavra aparente. Eu gostei dessa palavra aqui, aparente. Essa palavra aparente. Deus não é, me desculpe o que eu vou lhe dizer. Deus não é imbecil. A ponto de simplesmente pegar e vou fazer. Jó também merecia o sofrimento de um outro ângulo. Sim ou não? Porque ele era um pecador. Quem de nós não merece sofrimento? Todos nós somos pecadores.
Jó só estava se defendendo, mostrando a sua inocência de que ele não havia cometido pecado para estar passando por aquilo. Mas Deus não foi pego de surpresa, porque qualquer coisa que vem sobre nós, irmãos, a gente merece. Qualquer coisa que vem sobre nós de ruim, nós merecemos. Merecemos sim, nós merecemos. Mas o nosso Deus é maravilhoso. Não existia pecado oculto na vida de Jó. Ele sempre oferecia. Olha, a gente só oferece sacrifício, a gente oferece oferta, a gente oferece orações, a gente oferece, é porque a gente está confessando diante de Deus. E Jó sempre fazia isso. Eu confesso os meus pecados. Eu peço ao Senhor que perdoe os meus filhos, perdoe a minha casa, perdoe a minha família. Jó vivia buscando a face do Senhor, porque ele sabia dos seus pecados e ele confessava todos diante de Deus. Ele não tinha pecado oculto. Deus confiou em Jó. E Deus provou a inocência de Jó. Aleluia. Deus não vai deixar você sozinho nessa batalha. Deus não vai deixar você sozinho nessa luta. Deus não vai deixar você sozinho. Você entrou aí, mas Deus está aí. Você pode não estar sentindo, mas Ele está sentado junto com você na cinza. Aleluia, glória a Deus. Enquanto Jó estava lá, coçando, os amigos falando, ele coçando, Deus estava ali, aleluia. E não só Deus estava, do outro lado estava Satanás também olhando. Vamos ver que hora que ele vai abrir a boca para falar alguma coisa contra Deus. E do outro lado estava o Espírito Santo, eu estou parafraseando. Estava Deus do outro lado. Eu vou guardar você, meu servo, eu estou aqui. Deus não vai deixar você sozinho nessa luta. É por um pouco de tempo, que dure 1 ano, que dure 7 anos. Que dure 10 anos, você vai sair daí. Você vai sair daí e vai sair glorificando e vai sair exaltando. Você vai sair daí porque você sabe que o seu Redentor, como Jó, você sabe que o seu Redentor, aquele que vai te redimir, ele está vivo. Essa palavra vivo significa estar comigo. Aleluia, glória a Deus. Vamos para frente para nós terminarmos, né? Jó abandona toda a tentativa de se auto-justificar. Aí ele cai em si. Porque também Jó, ele sempre tentava, não, eu não fiz nada. Não, eu não mereço isso. Não, eu já sacrifiquei ao Senhor. Não, eu não mereço isso. Não. No fundo, Jó também estava preocupado com a meritocracia. Se você for analisar, no fundo, lá estava a falha de Jó. Ele disse o seguinte: aquilo que eu tanto temia me aconteceu. Lembra que ele falou isso? Aquilo que eu tanto temia me aconteceu. Em outras palavras, eu fiz de tudo para isso não me acontecer. Meritocracia. Dentro dele também tinha o mesmo conceito de humildade. Na verdade, lembra que eu falei que sociedade de imperfeito só dá imperfeito? Jó também era imperfeito. Mas quando ele abandona a tentativa de se auto-justificar, oh, aleluia, aí ele apela para quem? Aí ele disse, eu vou parafrasear, talvez eu não consiga sair daqui, eu não vou conseguir sair daqui não, já lutei, já apresentei a Deus, e ele chamou Deus. Quando ele para de se auto-justificar, aí Deus fala assim, agora deixa eu conversar com você. Let me talk to you right now. Deixa eu falar com você agora, Jó. Aí pronto. Os irmãos vão ver isso mais para frente, né? A gente vai ver isso mais para frente. Olha o que Jó fala em Jó 29, verso 25. Vamos lá, lê aqui. Eu sei que o meu Redentor vive. Ora, para quem Jó estava apontando, quando ele disse, eu sei que o meu Redentor, em outras palavras, eu sei. Em outras palavras, Jó está dizendo, eu sei que aquele que vai me tirar dessa situação está vivo. Oh, aleluia. Esse que vai me tirar da situação está aqui e ele vai chegar. A esperança de Jó, não é mesmo? Vamos para frente, irmão? Aí o síntese do tópico. Não se pode admitir, vamos ler junto? 1, 2, 3. Não se pode admitir a subversão da ordem moral. Mas Jó
estava certo de que não havia subvertido nada. Isso aqui não pode haver quebra de leis. Viu? Por exemplo, você conhece a lei... Quem aqui já... Claro, né? É bem irônica a minha pergunta. Quem aqui já conhece, já ouviu falar da lei da gravidade? Levanta a mão. Quem já ouviu falar da lei da gravidade? Você sabe que a lei da gravidade o que é? Tudo que se joga, desce, cai. Sobe no topo do prédio lá do Prudential e dá um pulo lá de cima. Você vai quebrar uma lei. O que vai acontecer com você? Vai esborrachar no chão. Você vai se quebrar todinho, porque você quebrou uma lei. Não se pode quebrar leis. Mas Jó, eu não quebrei nada, gente. Jó está dizendo, eu não fiz isso não. Então por que eu estou todo esborrachado aqui no chão? Vamos usar a nossa linguagem. Por quê? Louvado seja Deus, né? Vamos então. Número 3, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Número 1, a grandeza de Deus. Já estamos encerrando, porque isso aqui é só 2 pontos. Vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3. Os outros também eram. Se você for analisar. Mas o terceiro discurso de Bildade, você leu aí, né, na nossa lição, na nossa leitura em classe. Para exaltar Deus e para rebaixar Jó. Tá vendo? Bildade acaba e aí ele abre um abismo entre a criatura e o Criador. Ele abre um abismo. Esse abismo foi aberto no Éden. Esse abismo foi aberto no Éden. Mas esse abismo foi fechado na roupa que Deus fez para Adão. Interessante isso, né? Figurativamente, é claro, porque na verdade, a realidade aconteceu na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus trouxe novamente criatura e criador em comunhão para viver juntos. Mas Bildade está pregando aqui um Deus que fez todo mundo, o deísmo, né? Os deístas pregam assim, ele criou, acredita que Deus criou tudo, mas se afastou da humanidade, não tem nada a ver com o ser humano. Ora, que Deus é esse? Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Deus, vamos ler aqui 1, 2, 3. Glória a Deus, irmãos. O Deus revelado na Bíblia Sagrada não é o Deus dos deístas. O Deus revelado na Bíblia Sagrada é o Deus que perdoa. É o Deus que está querendo ter relacionamento com a sua criatura. É o Deus que foi atrás de Adão. Onde estás, Adão? Aonde estás, Adão? Não foi Adão que foi procurar Deus, não. Após a queda, foi Deus que foi procurar Adão. Esse Deus é o Deus de Jó. Esse Deus é o Deus da igreja. Esse Deus é o Deus compassivo, misericordioso, piedoso, bondoso. É o Deus que salva, é o Deus que redime, é o Deus que restaura, é o Deus de segunda chances, é o Deus de segunda oportunidade. Irmãos, eu estou pregando, né? Mas essa é uma grande verdade. Essa é uma grande verdade. Glória a Deus. Lembrei do meu amigo que já dorme no Senhor, pastor Lindonor. Ele dizia assim, cuidado, porque senão você prega na hora do ensino bíblico. Porque a gente empolga, né? Onipotente, mas não ausente. Que maravilha, né, irmãos? Ele é onipotente, em outras palavras, mas ele é presente. Né? Vamos ler? Jó? Ele foi irônico agora, né? A pergunta, vamos lá? Então, se Deus é esse que você está falando, então, de onde veio essa força? De onde veio a ajuda? Né? Jó sabia, Jó conhecia que Deus era Deus de misericórdia, por isso que ele não abandonou, por isso que ele não... passo que passar,
aconteça o que acontecer, posso perder tudo, mas bendito seja o nome do meu Criador, do meu Deus. Ele bendizia a Deus. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta, ele é poderoso, glorioso, mas principalmente, oh, aleluias, ele é misericordioso. Nessa palavra misericórdia é coisa que sai das entranhas do coração, da emoção. Córdia, né? É cardia do grego. Misericórdia é o que vem das entranhas do sentimento de Deus para conosco, irmãos. Ele olha para mim, olha para você, e de dentro dele, das suas entranhas, tem um sentimento de graça, oh, aleluia, para restituir você. Se você der um passo em direção a ele, ele dá um monte na sua direção, porque o que ele mais quer é salvar os homens. O que ele mais quer é ter misericórdia do homem. Jó sabia, ele conhecia, a teologia de Jó era essa teologia, de um Deus de misericórdia. Amém, irmãos? Vamos encerrar. Estamos encerrando. Pode vir para cá, irmão Giovanni. Terceiro tópico, a síntese do tópico do terceiro ponto. Vamos lá. 3. Essa era a teologia de Bildade. Esse era o sentimento e o pensamento de Bildade, não é mesmo? Eu vou deixar aí, irmão Giovanni, fazer a conclusão. Está aí, a Bildade faz 3 discursos teológicos. Obrigado, irmão Giovanni. Aleluia. Graças a Deus, hein, irmãos? Aprenderam bastante? Posso perguntar? Amém? Poucos falou amém, né? A nossa conclusão diz que, vamos ler aqui todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Bildade faz 3 discursos teológicos. O primeiro discurso atribui o sofrimento de Jó à existência do... Segundo, orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Quando quer exaltar a grandeza de Deus, todos juntos, vamos lá? Quando quer exaltar a grandeza de Deus, qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Aleluias. Essa é a nossa conclusão, né? Então, nossa próxima lição, vamos estar louvando o Senhor com um corinho, tirando nossos dízimos de oferta para a manutenção da casa de Deus. Depois nós vamos ler todos juntos aqui a lição de número 8, com mais um tema, né? Ou seja, com mais um título bastante sugestivo para a nossa próxima aula. E você que não veio, né, que está aí na internet aí, por favor, vamos estar marcando presença aqui na nossa escola bíblica, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus porque o nível da nossa escola bíblica tem sido um nível muito alto, que tem ultrapassado até mesmo muitos cursos teológicos que nós temos visto por aí. É um nível bastante profundo, né, da palavra de Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que minha vida
número 8 traz como título, vamos lá, todos juntos? A teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Amém? É lição que nós estaremos estudando na semana que vem. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nesse instante nós queremos te louvar, ó Deus, por esse ensino da tua palavra, Senhor. Saímos aqui conscientes, ó Deus, daquilo que a tua palavra tem falado conosco, entendendo, ó Pai, que estamos nessa terra, passamos por aflições, tribulações. Muitas das vezes, ó Deus, as ventanias, ventos se levantam contra a nossa vida, ó Pai. Mas estamos próximo de Ti, Senhor, sabendo consciente, ó Deus, que somente em Ti, Senhor, há esperança. Estamos diante da Tua presença, Pai. Saímos aqui, Senhor, mais uma vez aprendendo da Tua palavra, Senhor. Consciente que sem a Tua presença nada somos, nada podemos, lugar nenhum, Senhor, chegaremos se não for através de Ti. Pai, continua conosco, Senhor Jesus. Os trabalhos que estarão, que assim prosseguem, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, de forma especial, em nome do Senhor Jesus. Amém? Faça assim com as tuas mãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas e dizemos amém. Graças a Deus.